Rússia está expandindo cobertura de radar para detectar e destruir drones a baixa altitude. A Rússia está expandindo a cobertura de radar no país para monitorar drones voando em baixas altitudes, disse em entrevista o vice-diretor-geral do consórcio de defesa Almaz Antey, Dmitry Savitsky. A cobertura atualmente já é maior do que antes da operação militar especial e continua a se expandir em várias direções, especialmente onde as ameaças persistem, disse o interlocutor à agência. Neste momento, a cobertura de radar em torno de Moscou permite detectar e destruir antecipadamente drones que representem ameaça. A cobertura é construída principalmente com base nos radares de nosso consórcio, disse o vice-diretor-geral. Savitsky acrescentou que Almaz Antey criou um sistema de vigilância de drones multilocalização. Ele combina meios de vigilância por rádio, monitoramento do espaço aéreo e um servidor comum para determinação do posicionamento e análise de drones detectados. Segundo o vice-diretor-geral, novo sistema cria um sistema de informações unificado no espaço aéreo para baixas altitudes, onde voam drones e helicópteros de aviação ligeira. Violência apoiada pelos Estados Unidos no Iraque e na Síria deslegitima ainda mais um país, diz Scott Ritter. O ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Scott Ritter, em entrevista a Sputnik, falou sobre a violência ofensiva de retaliação de Washington no Iraque e na Síria no final de semana, que matou cerca de 40 pessoas. O ex-inspetor de armas das Nações Unidas disse que os ataques vingativos dos Estados Unidos não impediram ataques às tropas norte-americanas na região, provocados pela indignação com o apoio americano a Israel. Nossa iniciação de choque e temor acho que 80 a 85 alvos, mais de 220 munições, 500 milhões, nos custou atacar esses alvos. Imediatamente, várias das milícias na área lançaram drones e foguetes contra bases americanas e isso está em andamento, observou ele. Não só isso, quero dizer, vejo o presidente Joe Biden admitir que os ataques contra os outros não os dissuadiram. Eles continuam fazendo o que fazem, bloqueio de navios no Mar Vermelho. Sabe, isso é apenas a insanidade do ciclo de violência que os Estados Unidos se envolveram, ponderou Ritter, acrescentando que é irracional, é automático, não conhecemos nenhum outro processo. Nós nunca paramos e dissemos o que estamos realmente tentando alcançar aqui? Pergunta. O ex-oficial afirmou que os ataques retaliatórios só pioraram ainda mais a reputação dos Estados Unidos no Oriente Médio e em todo o mundo, que já está em queda livre à medida que uma ordem multipolar emerge liderada por países como Rússia e China. Os Estados Unidos têm afirmado repetidamente que a presença legal e encoberta das tropas norte-americanas na Síria é justificada pelos esforços para derrotar o grupo terrorista Daesh. Mas os Estados Unidos fortaleceram combatentes ligados ao Daesh através de seus esforços para derrubar o presidente sírio al-Assad. Além disso, o aliado mais próximo de Washington admitiu ter fornecido armas a militantes sírios ligados ao Daesh para ajudar na luta contra Assad, que é considerado um inimigo de Israel na região. Somos uma organização terrorista e estamos patrocinando ataques contra o governo legítimo da Síria, lamentou Ritter. Essa é a missão, e gostaria que todos os americanos reconhecessem isso e entendessem que não há legitimidade, que na verdade é a missão mais ilegítima que se pode imaginar. E deveria repugnar todos os americanos que somos literalmente patrocinadores estatais de terrorismo, concluiu ele. Especialista militar alemão sugere razão de conflito entre Zelensky e Zaluzny. A suposta demissão do comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zaluzny, está relacionada ao conflito entre ele e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, em relação aos territórios perdidos e às capacidades do exército ucraniano, declarou o coronel aposentado e especialista militar Wolfgang Richter em entrevista ao canal NTV. Zelensky, em sua retórica, se concentra na recuperação dos territórios perdidos, no retorno às fronteiras de 1991. Zaluzny considera isso uma completa ilusão. Ele avaliou as capacidades militares das Forças Armadas da Ucrânia de forma realista e deu ordem para começar a defesa, opina Richter. O especialista também observou que é por essa razão que o líder ucraniano está pensando em mudar a liderança do exército ucraniano. Além disso, ele acrescentou que Zelensky provavelmente enxerga Zaluzny como um concorrente. Na segunda-feira, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, em entrevista ao canal TV italiano Rai 1, confirmou que está ponderando em substituir Zaluzny. Ao mesmo tempo, conforme relata a mídia ucraniana, o chefe do Estado pretende substituir não apenas o comandante-chefe das Forças Armadas, mas também o chefe do Estado-Maior Sergei Chatala. O peso do financiamento da Ucrânia pode ser transferido para a Europa. A oposição dos republicanos da Câmara dos Estados Unidos ao projeto de lei de segurança fronteiriça e a ajuda externa do Senado coloca em risco o pacote de 60 bilhões
para a Ucrânia, deixando o governo de Kiev sem dinheiro. Então, quem financiará a Ucrânia agora? Pergunta. O presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, deixou claro que se o projeto de lei bipartidário sobre segurança fronteiriça e ajuda externa dos Estados Unidos chegar à Câmara, estará morto logo na chegada. A legislação de compromisso negociada pelos principais republicanos e democratas pretendia forçar o financiamento da Ucrânia e de Israel ao Congresso dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que apaziguava os conservadores preocupados com o agravamento da crise fronteiriça. No entanto, parece que o truque não funcionou, embora o Partido Republicano deva votar um projeto de lei independente de financiamento de Israel. O futuro do pacote da Ucrânia está em jogo, atrasando ainda mais o fluxo de dinheiro para Kiev e para os militares ucranianos. De acordo com o analista financeiro e geopolítico Tom Logan, não é de surpreender que os republicanos da Câmara consideram o projeto de lei fronteiriço do Senado tóxico. Isso deveria ser óbvio, disse Longo a Sputnik. A guerra no Oriente Médio, na Ucrânia e na China está na mesa de desenho dos globalistas da administração Biden há décadas. Para eles, isso não é negociável. A nossa tarefa para eles é assegurar o seu futuro favorito de controle tecnocrático sobre os recursos euroasiáticos e africanos. Mas para os republicanos da Câmara, eles estão vendo agora o abismo fiscal que nos aproximamos e percebem que, se não pararmos com esse tipo de gastos imprudentes, não haverá futuro dos Estados Unidos. Eles estão representando as pessoas que colocaram Mike Johnson no poder como porta-voz. O dinheiro gasto para financiar guerras no exterior prejudica o trabalho que o Fed está fazendo para reconstruir a América do Norte em casa. Entretanto, a Ucrânia aguarda com expectativa que as autoridades dos Estados Unidos aprovem a lei desde dezembro de 2023, procurando reabastecer os seus arsenais de armas que foram esgotados durante a contraofensiva fracassada. Embora Kiev deva receber algum dinheiro da União Europeia depois de o bloco ter conseguido aprovar um pacote de 50 bilhões, esse dinheiro é apenas uma gota no oceano, segundo o interlocutor da Sputnik. A Ucrânia acaba de receber uma tábua de salvação da União Europeia, disse depois de Viktor Orbán da Hungria finalmente sucumbir à pior queda de braço já vista vindo deles, disse Longo. Mas esse dinheiro da União Europeia mal pagará os custos administrativos do atual governo da Ucrânia e muito menos do esforço de guerra contra a Rússia. Portanto, a Ucrânia precisa que os Estados Unidos contribuam com o apoio financeiro prometido, que se enquadram nos acordos de segurança que a Ucrânia está assinando, primeiro com o Reino Unido no mês passado e em breve com a Alemanha no final deste mês. O dinheiro tem de estar iniciando agora para que, quando estes acordos desencadeiem uma resposta da Organização do Tratado do Atlântico Norte, possa ser eficaz ao bloquear o dinheiro. Você neutraliza esses acordos, continuou o especialista. A Ucrânia e o Reino Unido assinaram um acordo de segurança no dia 12 de janeiro com a França e a Alemanha, planejando seguir o exemplo. O acordo ucraniano-britânico diz que o Reino Unido se compromete a fornecer à Ucrânia assistência de segurança rápida e sustentada, equipamento militar moderno em todos os domínios, conforme necessário, no caso de um futuro ataque armado russo contra a Ucrânia. De acordo com o jornal alemão Frankfurt Zeitung, o acordo de segurança Ucrânia-Alemanha deveria ser assinado no dia 16 de fevereiro, durante a Conferência de Segurança de Munique. O chanceler alemão Oliver Scholz e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden deverão se reunir no dia 9 de fevereiro na Casa Branca para reafirmar o seu apoio resoluto à defesa da Ucrânia. De acordo com o comunicado da imprensa da Casa Branca, eles também coordenarão antes da cúpula da OTAN em Washington. Aparentemente, eles poderão discutir o acordo de segurança entre a Ucrânia e a Alemanha durante a reunião. Scholz já deu a notícia de que vai assinar um acordo de segurança com a Ucrânia, disse Longo. Biden e sua equipe também querem isso. Estas são medidas que estão sendo tomadas para forçar o Fed a abrir novamente as torneiras monetárias, reduzindo as taxas, encerrando o aperto quantitativo, que permitirá ao Congresso a margem de manobra para financiar tanto a rolagem da dívida quanto os novos gastos de guerra em 2025 e 2026. A Europa quer a guerra com a Rússia, mas não quer combatê-la. Querem que os Estados Unidos o façam. Esse é o seu caminho para a vitória a longo prazo. Estão todos mais do que dispostos a sacrificar não só a Ucrânia, mas também os Estados Unidos e todos os outros que puderem no processo, continua o analista financeiro. No entanto, além da reação dos republicanos na Câmara, a probabilidade da campanha de Biden não parecem boas à medida que as eleições de 2024 se aproximam, o que sugere que a equipe de Biden não será capaz de continuar sua onda de gastos. Sem um financiamento generoso dos Estados Unidos, os acordos de segurança do Reino Unido e da Alemanha com a Ucrânia não funcionariam. Segundo o observador, os países europeus simplesmente não conseguem suportar todo o fardo da ação militar, dado que a Alemanha está no caminho da recessão, com os preços permanecendo elevados e a desindustrialização arrastando a economia. Por seu lado, o Reino Unido não está em melhor situação, com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, projetando que o país vai sofrer a taxa de inflação mais elevada entre as economias do G7.
em 2024 e 2025. Entretanto, a economia da zona do euro está lutando para recuperar o caminho certo. A Europa ainda age como se tivesse uma vantagem estrutural sobre os Estados Unidos economicamente, o que é uma ilusão, explicou Longo. Eles só podem estar certos ao agir desta forma por duas razões. Ou acreditam que a solução está presente nos Estados Unidos, ou onde os seus simpatizantes no topo do sistema político dos Estados Unidos vão prevalecer no longo prazo, gastando todo o capital dos Estados Unidos, político, econômico, cultural, irreparável. Ou estão simplesmente fingindo até que consigam, porque não tem outra estratégia senão esperar que os Estados Unidos implodam graças às forças políticas em conflito dentro da hierarquia dos Estados Unidos. A chave, então, é observar qual banco central corta primeiro as taxas. O Banco Central Europeu ou o Federal Reserve. O primeiro a cortar perderá a credibilidade junto ao mercado de capitais, que apoia o outro, observou. Nessas circunstâncias, parece que a Ucrânia não tem outra escolha senão apertar o cinto e enfrentar a situação. Não temos meios suficientes para lutar e tem de reabastecer as suas tropas. A luta pelo poder em curso em Kiev indica que as elites ucranianas se encontram em apuros à medida que o dinheiro se esgota. Políticas energéticas de show são consideradas tóxicas pela indústria alemã, diz mídia. Para o líder do setor industrial da Alemanha, a agenda climática de Berlim é mais dogmática do que qualquer outro país que conheça. De acordo com o Financial Times, para o líder da principal associação da indústria alemã, Siegfried Husarmi, as políticas energéticas do governo alemão são absolutamente tóxicas, demonstrando um sinal de declínio da confiança empresarial na gestão da economia pelo chanceler Oliver Scholz. Tratando da agenda climática da Alemanha como mais dogmática do que qualquer outro país que conheça, Husarmi não consegue determinar qual o plano do governo para o abastecimento de energia em curto prazo. Ninguém pode dizer com certeza hoje como será o nosso fornecimento de energia dentro de 7 anos. E é por isso que ninguém pode dizer quão elevados serão os preços da energia na Alemanha nessa altura, disse ele. Para as empresas que têm de tomar decisões de investimentos, isso é absolutamente tóxico, completou. A decisão do país de eliminar gradualmente a energia nuclear e o carvão e mudar para energias renováveis estava colocando as empresas da maior economia da Europa em desvantagem em relação às de outros países industrializados, disse ele. Os comentários surgem em um momento de crescente preocupação com as perspectivas para a Alemanha, que foi a grande economia mundial, com pior desempenho no ano de 2023. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o país tem sido atormentado por elevadas taxas de juros, baixa procura de exportações e elevados preços de energia desencadeados pelas sanções europeias à Rússia em função de sua operação militar especial na Ucrânia iniciada em 2022. O produto interno bruto da Alemanha encolheu 0,3% no ano passado e as exportações caíram 4,6% em dezembro. Um declínio mais acentuado do que os economistas esperavam. Recentemente, a Alemanha também tem assistido a greves ferroviárias em todo o país e protestos generalizados de agricultores irritados com os cortes nos subsídios agrícolas, entre as outras crises em diferentes setores que ampliam a incerteza política no país. Indicadores de incerteza política na Alemanha mostram que esta é tão elevada agora como era do Reino Unido durante o Brexit, disse Clement Fouché, chefe do Instituto IFO. Ainda segundo o chefe do IFO, uma das razões para esta percepção de insegurança foi a decisão bombástica do Tribunal Constitucional da Alemanha em novembro, que perturbou os planos de despesa do governo ao reduzir a utilização de fundos extra-orçamentários, forçando Scholz e seus ministros a fazer enormes contenções no orçamento de 2024. Aprovado na semana passada como resultado de um aumento acentuado nas taxas de retenção deve aumentar as contas de energia nas empresas. Ainda segundo Husarmi, as empresas apoiam a transição verde, mas os ministros não conseguiram explicar às empresas o que acontece quando o vento não sopra e o sol não brilha, se referindo às tecnologias de geração de energia solar, fotovoltaica e eólica. Fotovoltaica e eólica. Ainda não temos clareza sobre como e quando poderemos criar capacidade de reserva confiável, disse ele. Mas para o representante do setor, a política energética é apenas uma das áreas em que o governo está falhando. As empresas se queixam também de uma carga fiscal crescente nos processos complicados de licenciamento de uma administração pública que ainda está presa na era analógica. A Arábia Saudita fecha acordo de 3,2 bilhões para a compra de sistema antimísseis da Coreia do Sul. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou que a empresa Lignet 1 assinou um contrato com a Defesa Saudita para vender o
Pyongyang M-SAN-2 em novembro. Nesta terça-feira, a Arábia Saudita fechou um contrato no valor de 3,2 bilhões com a Alix Next 1 para a compra de mísseis terra-ar de médio alcance. O governo saudita encomendou 10 baterias do Pyongyang M-SAN-2, sistema de interceptação de médio alcance a altitude de cerca de 40 km, que pode lidar com mísseis balísticos e ataques de aeronave, disse o Ministério sul-coreano, citado pela agência ONUAP. Os detalhes do contrato foram divulgados depois que os ministros da defesa de ambas as nações mantiveram diálogos em Riad no domingo, a fim de fortalecer os laços com a indústria de armas à margem da exposição World Defense Show. Segundo um memorando de entendimento, Seul e Riad lançaram um comitê bilateral para conduzir conjuntamente a pesquisa e o desenvolvimento de sistemas de armas para a cooperação contínua na indústria de defesa. Os países têm aprofundado seus laços desde março do ano passado, quando o ministro da defesa sul-coreano Lee Jong-sup recebeu em Seul seu homólogo saudita, Khalid bin Salman, naquela que foi a primeira viagem à autoridade de defesa saudita ao país asiático. No encontro, os dois expressaram o desejo de uma cooperação mais forte em defesa, energia e outros setores. Rússia espera que Suécia anuncie veredito sobre explosões do Nord Stream, diz Kremlin. A Rússia espera que a Suécia anuncie os vereditos e decisões sobre as explosões dos gasodutos Nord Stream, correntes do norte, diz o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov nesta terça-feira. É claro que estamos aguardando com interesse quaisquer vereditos e decisões que serão tomadas, diz Peskov, respondendo à questão sobre se a Rússia chegou a receber quaisquer dados sobre a investigação. A promotoria sueca disse na segunda-feira que até o final desta semana vai decidir se encerra a investigação ou se apresenta acusações no caso de sabotagem do Nord Stream. Anteriormente, a embaixada da Rússia em Estocolmo afirmou que a Suécia não conseguiu identificar os autores dos ataques aos gasodutos durante o ano passado, o que demonstrou a incompetência das autoridades suecas. Os gasodutos Nord Stream, construídos para transportar gás sobre o mar Báltico da Rússia para a Alemanha, foram atingidos por explosões em setembro de 2022. A agência de operação do Nord Stream disse que os danos não tinham precedentes e era impossível estimar o prazo para as reparações. A Suécia, bem como a Dinamarca, a Alemanha e a Noruega, iniciou investigações sobre as explosões, mas excluiu a Rússia do processo, o que levou Moscou a lançar a sua própria investigação. As autoridades russas caracterizaram os ataques como terrorismo internacional. Até agora, nenhum resultado oficial das investigações foi anunciado, mas o jornalista investigativo norte-americano vencedor do prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, publicou um artigo em fevereiro de 2023 dizendo que as explosões foram organizadas pelo governo dos Estados Unidos com assistência das autoridades da Noruega. Washington negou qualquer envolvimento no ataque. Durante sua sessão conjunta de perguntas e respostas, linha direta e coletiva de imprensa anual em 14 de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin disse que os gasodutos Nord Stream provavelmente foram explodidos pelos Estados Unidos. Japão nega rotular a China como inimiga hipotética durante exercícios, diz a embaixada da China. O Japão informou ao lado chinês que as reportagens da mídia sobre a China ser rotulada como uma hipotética inimiga pela primeira vez durante os exercícios militares Estados Unidos e Japão não são verdadeiras, declarou a embaixada da China no Japão nesta terça-feira. No domingo, a agência de notícias Kyodo informou que o cenário dos exercícios militares realizados de 1º a 8 de fevereiro, apelidados de exercício Kim-Edge, e conduzidos pelas forças de defesa japonesas e pelos militares dos Estados Unidos, incluem uma referência clara à China como uma inimiga hipotética. Expressamos imediatamente a nossa séria preocupação ao lado japonês e esclarecemos a nossa posição firme. O lado japonês forneceu clareza ao dizer que os relatos relevantes não são verdadeiros, informou a embaixada em comunicado. O comunicado afirma, no entanto, que algumas forças do Japão criam constantemente incidentes artificiais sobre a questão de Taiwan, exagerando as tensões no Estreito de Taiwan e provocando um impasse. As ações violam o princípio de uma só China e vários acordos políticos China-Japão, acrescentou a embaixada. Os exercícios, dos quais a Austrália também participa pela primeira vez neste ano, são uma simulação computadorizada de uma emergência em Taiwan, que visa melhorar a interoperabilidade entre as unidades dos países participantes, praticando as operações do sistema de comando e controle de um cenário dinâmico, testando sistemas de comunicações em diferentes áreas geográficas da região. Taiwan é governada independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como a sua província, enquanto Taiwan, um território com seu próprio governo eleito, afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar a independência. O consenso de 1992 se refere a uma reunião entre as delegações de Pequim e Taipei, durante o qual concordaram com o princípio de uma só China. Pequim se opõe a quaisquer contatos oficiais de estados estrangeiros com Taipei, considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha.
Rússia vai exportar novas armas e drones em 2024, diz o diretor-geral de empresa estatal. Novas armas e equipamentos militares russos, incluindo drones, deverão receber licenças de exportação em 2024, conforme afirmou Alexander Mikheyev, diretor-geral da empresa russa de exportação Rosoboronexport. Alexander Mikheyev está participando do World Defense Show de 2024, uma exposição bienal de defesa e segurança em Riad, Arábia Saudita. Estamos prevendo em 2024 as empresas fabricantes russas intensifiquem o processo de documentação para autorização de novos modelos, incluindo aqueles de segmento não tripulado. Além disso, o mercado tem demonstrado uma grande demanda por nossos produtos que foram modernizados com base nos resultados de seu uso em combate, afirmou ele. Baker acrescentou que vários clientes estrangeiros manifestaram interesse nos veículos subaquáticos autônomos Claves 1RE após sua apresentação no Salão Naval Internacional de Kronstadt, Rússia, e que as negociações estão em andamento. Este equipamento está sendo apressado pela primeira vez no exterior no World Defense Show 2024 e é esperado que chame a atenção de países com acesso ao mar, destacou Mikheyev. Stoltenberg não vê nenhuma ameaça imediata à OTAN. Apesar da suposta ameaça da Rússia de ter chamado os países a reforçar o investimento militar, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte minimizou o perigo imediato. Apesar da continuação das hostilidades na Ucrânia, o secretário-geral da OTAN disse no domingo que não havia nenhuma ameaça imediata a qualquer membro do bloco militar. Citou a emissora alemã Tagesschau. Vivemos em um mundo perigoso, disse Jens Stoltenberg, acrescentando que a Aliança Atlântica se adaptou à nova realidade que surgiu em 2014, quando um golpe de Estado na Ucrânia levou à reunificação da Crimeia com a Rússia após o referendo na Península. Segundo ele, nos últimos anos, a OTAN se fortaleceu consideravelmente. Todos os seus membros investiram de maneira significativa em sua defesa. Indicou que é necessário que o bloco amplie continuamente esses esforços. Stoltenberg também notou que a Alemanha se tornou o Estado-membro da OTAN com os maiores investimentos em defesa, depois dos Estados Unidos, e pediu que Berlim continuasse a modernizar suas forças armadas. Nas últimas semanas, intensificou-se no Ocidente o debate sobre a suposta necessidade de os países ocidentais se prepararem para uma guerra contra a Rússia. No final de janeiro, Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha, disse que seu país deveria estar preparado para um ataque de Moscou. A dissuasão é a única maneira eficaz de nos posicionarmos antecipadamente contra um agressor. Se formos atacados, devemos ser capazes de travar a guerra. Esse é o ponto crucial. Temos que nos preparar para isso, advertiu na época. Rússia na ONU. Ataque dos Estados Unidos contra Iraque e Síria e alimentar conflito no Oriente Médio. Em seu discurso durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Valery Nabenzia, representante permanente da Rússia na Organização das Nações Unidas, afirmou que os Estados Unidos estão agravando intencionalmente as tensões no Oriente Médio com ataques aéreos direcionados ao Iraque e à Síria. Está claro que os ataques aéreos norte-americanos têm como objetivo específico e deliberado fomentar o conflito, disse Nabenzia nesta segunda-feira. Para o representante chinês na ONU, Zhang Jun, os ataques realizados pelos Estados Unidos representam uma grave violação da soberania dos países atingidos. Os recentes ataques dos Estados Unidos em vários locais da Síria e do Iraque custaram pesadas baixas. Esses atos constituem uma grave violação da soberania territorial da Síria e do Iraque, disse. Em declaração dada no sábado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, disse que os Estados Unidos violaram descaradamente a Carta das Nações Unidas, o direito internacional, a soberania e a integridade territorial do Iraque e da Síria ao atacar os dois países. Os bombardeios foram realizados na sexta-feira contra territórios na Síria e no Iraque, que acarretou na morte de 10 pessoas. Os Estados Unidos alegaram que os ataques eram resposta a um ataque com drone ocorrido no domingo contra base localizada na Jordânia. Nunca houve uma compreensão da classe política do que fazer com a ABIN, diz analista. Criada com o intuito de assessorar a presidência em matérias de defesa nacional e política externa, a ABIN se vê hoje no centro das atenções após seu uso supostamente indevido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo apurado pela Sputnik Brasil, há tempos os servidores da agência pedem por reformas na instituição. Conforme explica o especialista Eurico Lima Figueiredo, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, a Agência Brasileira de Inteligência tem origem no período democrático do país pós-Constituição de 1988
Isso já a difere do antigo Serviço Nacional de Informações, SNI, da época da ditadura militar, que era usado como instrumento do sistema autoritário. Por ser um trabalho distante do público, grande parte da sociedade desconhece o papel da inteligência em assessorar os tomadores de decisão em matérias de relevância. Hoje a ABIN atua em diversas frentes, como na prevenção e no combate ao crime organizado e ao extremismo violento, como visto em 8 de janeiro de 2023 na interferência externa. As agências de inteligência são extremamente importantes para qualquer Estado que pretende ter um mínimo de vigilância em relação às suas políticas externas e às suas políticas de defesa, afirma Figueiredo. Em carta aberta ao público, seus funcionários também apontaram o papel da ABIN em implementar estratégias de segurança na aplicação de grandes exames, como o Concurso Nacional Unificado, CNU, e no recolhimento de informações durante a PAN, C19, que foram infelizmente ignoradas pelas decisores de então. Essa incompreensão do papel da ABIN, aponta Figueiredo, não se dá apenas pelo grande público brasileiro, mas também pela classe política, fazendo com que sua atuação junto ao governo seja inconstante. Nunca houve no Brasil uma compreensão da classe política do que fazer com a ABIN. Por outro lado, nunca houve um protagonismo dessa agência na assessoria governamental. Segundo Figueiredo, durante o seu governo, Bolsonaro tomou decisões que visavam controlar áreas decisivas caso optasse por uma tomada de poder autoritária, como ao militarizar o Ministério da Defesa, colocando um sem número de militares para ocupar postos que eram ocupados por especialistas civis. Dessa forma, reforça Figueiredo, o ex-presidente quebrou uma tradição que ocorria desde a criação do MD em 1999. Além disso, Bolsonaro também aparelhou o Ministério da Justiça com a nomeação de Anderson Torres e garantiu que a Procuradoria-Geral da União ficasse também com a pessoa de sua máxima confiança. Mas ainda, ele nomeou para postos sensíveis e importantes como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal pessoas também de sua confiança, acrescentou o professor. Em relação à ABIN, Bolsonaro colocou a agência sob controle de Alexandre Ramagem, ex-delegado da Polícia Federal e deputado federal no Rio de Janeiro, criando o que tem sido denominado de ABIN paralela, ou seja, uma ABIN ligada muito mais às necessidades de monitoramento e, portanto, manipulação de informações, não só de opositores a ele, mas também de aliados. Esse caso apontam servidores e analistas, escancaram a necessidade de reformas na agência. Segundo a apurado pela Sputnik Brasil, o desejo de mudanças por parte dos funcionários da ABIN não surgiu por conta dessa crise. Há anos, servidores e especialistas na área insistem na necessidade de aprimoramento, como reforço dos instrumentos de controle externo e interno, proteção de identidades profissionais e a gestão do órgão por seus próprios quadros. Dentre as medidas já tomadas, a retirada da ABIN da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional, a Casa Militar para a Casa Civil foi vista como uma evolução na sequência de reformas que devem ser feitas. A ABIN, afirma Figueiredo, passa a ser um instrumento cada vez mais fortalecido do poder da cidadania, em especial quando comparado a outros poderes que possam arguir maior presença. Me refiro especificamente ao chamado poder militar, destacou o pesquisador. Nessa mesma linha, a nomeação de Marco Sepic como novo diretor adjunto é visto com bons olhos pelos analistas da área. Professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acadêmico, possui diversos trabalhos publicados na área, tanto no Brasil quanto no exterior. Pode significar uma mudança de 180 graus na história da ABIN, frisa Figueiredo. Se isso irá acontecer ou não, não se pode ter uma bola de cristal, mas pode-se supor que este é um fato indicativo de que mudanças oportunas e necessárias vão ocorrer a partir de agora.